Bom dia, igreja valorosa. Bom dia, a igreja do Pai reunida. Bom dia, os santos do Senhor. Bom dia, os filhinhos do Pai, os pintainhos do Pai, a menina dos olhos do Rei da Glória. Você tem valor. Você tem valor. Ele derramou o seu sangue na cruz por você. Você hoje é chamado de filho de Deus. Então, vamos viver na luz como filhos de Deus. A Ele tributamos honra e glória, poder e majestade. Você pode aplaudir aquele que te deu vida? E vida com abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Passamos um tempo aí de feriado. Voltamos à casa do Pai para iniciarmos a nossa vida com Ele e nosso treinamento na palavra, não é mesmo? O tema do nosso culto hoje é Poderoso Deus. Isaías 37, 20 fala assim: Agora, pois, ó Senhor nosso Deus eterno, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Oremos ao Pai. Pai, estamos reunidos na tua presença. Queremos aprender a tua palavra, ser guiados pelo teu Espírito Santo. Paizinho amado, sermos envolvidos pelo teu Espírito e de verdade, Senhor, cada semana, nos converter cada vez mais e mais à tua autoridade, ao teu poder, Pai, ao teu Santo Espírito e andarmos como filhos da luz neste mundo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus poderosos feitos em nossas vidas. E a igreja diga amém, amém e amém. Esse versículo, irmãos, ele fala sobre Ezequias. Ezequias foi afrontado pelo rei da Assíria, Senaqueribe. Então, o rei da Síria já havia tomado a região da Samaria, o reino de Samaria. Agora, ele estava entrincheirando Jerusalém e manda um recado insolente para o rei Ezequias. Ele falou: entrega-se, porque quem é você ou quem é o teu Deus para livrar vocês das minhas mãos? Grandes nações, os próprios deuses deles não puderam livrar eles das minhas mãos. Ele faz ameaças, dizendo que nenhum Deus poderia salvá-lo. Porém, o rei de Judá, ele teve um comportamento que nós, a igreja do Senhor, deveremos seguir esse exemplo. Vai. O rei de Judá, ao receber a carta, ele fez o quê? Levou a casa do Senhor. E ali, o que ele fez? Orou. Então, o que nós temos que fazer com as afrontas que recebemos dia após dia? Ou que você esteja aí sendo perseguido, leve a presença de Deus e ore. E ore. Foi essa a postura do rei Ezequias. Ele sabia que a maior autoridade não era o rei da Síria, mas era o Senhor dos exércitos. Porque se o rei da Síria tinha um exército, o Senhor também tem. E que exército! Por isso é que nós não devemos temer diante das afrontas. Olha, irmãos, Ezequias, ele pede ao Senhor para ver as afrontas de Senaqueribe. Assim é que nós devemos fazer. Veja, Senhor, o que estão fazendo. Veja, Senhor,
olha as afrontas, então esteja Deus entre você e aquele que te afronta. E daí você vai ver para onde a espada do Senhor vai cortar. Ele não estava afrontando, Senaqueribe não estava afrontando apenas o povo de Deus. Quando alguém te afronta, sendo você totalmente inocente, ele está, sobretudo, ele está afrontando o próprio Deus vivo. Então é nesse contexto que insere Isaías 37:20, quando ele foi lá e apresentar. Então duas coisas merecem destaque. A primeira, ele recebeu a carta, levou à casa do Senhor e ali orou. Não é para você ficar em casa espraguejando, amaldiçoando, falando, cadê Deus? O que Deus quer comigo? Como se você fosse alguma coisa para falar dessa forma. Né? Às vezes nós cometemos muitos erros. Nós temos um instinto vingativo. E criamos coisa no nosso coração que às vezes nem existe, mas que nós criamos e na nossa mente. Então o que nós temos que fazer é apresentar a Deus e orar. Então, pela oração, nós acionamos o braço de Deus. Ainda há pouco nós oramos. Você fez a sua oração particular para Deus. Você acionou o braço de Deus. Nós temos que ter essa certeza. Senão é vã a sua confissão de fé. Porque se você tem uma confissão que Jesus é o Senhor, como pode você duvidar de quando você ora? Ele está ouvindo. Nós acionamos o braço de Deus pela fé em oração. Senaqueribe estava dominando o mundo. Entenda, Senaqueribe não era qualquer reizinho. Era alguém que estava dominando o mundo. E com seus soldados truculentos. Aí você pensa, mas fulano tem uma raiva de mim, fulano isso. Mas ele tem os amigos dele, são muito mais fortes do que eu. É isso, irmão. Mais forte que você, mais forte que aqueles seus pseudo-amigos e todos aqueles que estão por trás deles, não são mais fortes do que o nosso Deus. O nosso Deus está acima de qualquer exército, de qualquer afronta, de qualquer ameaça. O nosso Deus está à frente. O nosso papel é orar. Apresentar para Deus e orar. Porque ou você é de Deus, ou você é de Deus. Não tem escapatória. Então, pela oração, nós acionamos o braço de Deus. Senaqueribe estava dominando o mundo com seus soldados truculentos. Mas para Deus, suas ameaças nada significavam. O Senhor, Ele ouve o teu clamor. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e Ele enviou naquele exército gigantesco. Deus enviou um anjo. E o exército de Senaqueribe, a Bíblia diz, que enchia toda a terra. E Deus enviou um anjo. Um anjo, irmãos. E este anjo matou 185 mil. Não foi 185 pessoas. Foram 185 mil soldados assírios. Ninguém prevalece contra Deus, irmãos. Ninguém. Agora, você tem um inimigo, você tem um exército contra você, você tem uma situação contra você.
Irmãos, creia em Deus. Ele mandou um anjo. Quando Deus manifesta seu braço forte para julgar seus inimigos e salvar o seu povo, isso traz glória para o seu próprio nome, para o nome dele, não é do nosso. Porque nós não somos nada. Nós somos filhos de Deus, dependente dele. E essa certeza não pode sair do nosso coração, de que quando clamamos, ele nos ouve. E para uma terra cheia de inimigo, 185 mil, bastou um anjo e matou todos eles. Aí você fala, mas eu tenho uma questão na justiça muito séria. Eu tenho uma questão, assim, nesse casamento que se foi. Eu tenho uma questão com um vizinho, eu tenho uma questão comigo mesmo. Irmãos, apresenta para Deus. Apresenta para Deus. Muitas vezes nós somos afrontados. E você está quietinho na tua casa e lá vem a afronta já cedo. Apresenta para Deus. Apresenta para Deus. Ou você é de Deus ou você é de Deus. Não queira ser do outro. Não se misture com o outro. Não vá fazer sua própria justiça. Senaqueribe, sendo rei, ele não falou para o exército dele, vamos lá também lutar e vamos matar todos eles. Que nada. Ele apresentou e chorou diante de Deus. Então, este mundo que nós vivemos, ele é hostil para nós, os filhos de Deus. Mas aí nós não precisamos temer. Mas, entretanto, nós tememos. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Deus está conosco. Se você soubesse, se você conhecesse o tamanho do teu Deus, a tua mente não ficaria vagando. Se você soubesse que diante do teu projeto, o projeto que ele te capacitou, que vai dar certo, que ele está à frente, que ele vai fazer, que no tempo dele você vai viver as promessas dele, você descansaria. Nós não cantamos o Deus de promessas? Que ele vai fazer com que você e eu vivamos a totalidade das promessas dele? O que ele tem para a nossa vida vai se cumprir. E quem é o seu Senaqueribe? Apresenta ele diante de Deus. Pare de murmurar. Para de temer. Pare de buscar força em braço humano. Apresenta para Deus. Apresenta para aquele que te gerou pela palavra do poder dele, pelo sopro da boca dele. Ande na presença dele. Seja fiel a ele. Olhe para dentro de você e pergunta: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ou eu sei que há em mim um caminho mau. E eu preciso consertar isso. Eu preciso estar na tua presença. A presença de Deus é refúgio no dia da angústia. No dia dos seus perseguidores, a presença dele é torre forte na hora da tribulação. Ninguém aqui vai ficar sem tribulação e sem angústia. Porém, conhecendo o seu Deus, você consegue passar, consegue vencer. Então não existe mais. No reino de Deus não existe mais. Não existe. As lógicas humanas nos atrapalham muito. Porque ou você fala assim, o poder é todo de Deus. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho poder para vencer essa situação. Eu não tenho poder para vencer o meu próximo que se levantou contra mim. Você sabe que Deus vai te justificar.
Espera, tenha paciência. Não flerte com o pecado, não vai viver uma vida na hostilidade desse mundo. Seja fiel a Ele, porque Ele certamente será fiel a você eternamente. Afinal, Ele derramou o sangue dele e foi por você. E haveria Ele de deixar você à deriva? Então nós passamos desertos ardentes, cruzamos vales escuros, subimos montanhas íngremes e descemos ladeiras escorregadias. Tudo isso acontece na nossa vida. Entretanto, nós não devemos temer, pois Deus nos ampara, Ele tem nos amparado. Irmãos, quando vocês pensam que tudo vai terminar, aí entra Deus. Quantos de nós já não tivemos situações assim? Que se você estiver passando algum problema, alguma situação que tira o teu sono, lembra, faz o que a Bíblia diz, traga à memória aquilo que te dá esperança, de quantas situações Ele já te tirou, de quanto mar bravio Ele te salvou, de como a palavra dele se cumpriu na tua vida. Da onde, de que poço, de que lamaçal, de que situação, que de ajuntamento ele te tirou, que era infecto, era pecaminoso e destruía a tua vida. Lembra disso, irmãos. Você tem testemunho para contar que nem eu tenho. O nosso testemunho é para a glória de Deus. Lembra da onde Ele te tirou. Lembra. E hoje eu ainda disse, se ao decorrer da tua vida você não receber mais bênção alguma, fique satisfeito, porque Ele já te abençoou com a vida eterna. Você não vai para o inferno mais. Você não vai viver lá nas carrancas do inferno. Você não está mais algemado com as algemas espirituais infernais. Porque Satanás é um espírito. Ele te acorrenta. É corrente que a gente costuma ver? Não. São correntes espirituais que nos aprisionavam porque havia uma dívida. Essa dívida foi paga e você foi liberto pelo sangue de Jesus. Nós precisamos meditar nessas coisas. Está em casa, medita nas coisas de Deus. Está conversando, converse as coisas de Deus. Pare de murmurar. Pare de dizer, eu tenho guerra com não sei quem, eu tenho problemas. Eu tenho problemas. E sabe o que eu tenho feito? Senhor, esteja o Senhor entre mim e esse problema. Entre Ele e eu. Vamos ver para onde a espada do Senhor vai cortar. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E isso que eu faço toda semana aqui com você é para que você conheça o Deus a quem você pertence. Não é um Deus que está na esquina. Não é o braço e a mão de um agiota. É o Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, 3 vezes Santo, que está sentado no alto e sublime trono. Ele é o Deus de toda a terra. Foi Ele que fez a terra pela palavra do poder dele. Ele formou o mar, o céu, a terra, tudo que neles há. Imagina o tamanho, o poder do teu Deus. Não fique titubeando. Senaqueribe vem contra mim, estou morto. Não tem mais jeito. Apresenta para Deus.
Você tem testemunho para contar. Veja a situação aí dificílima da tua vida, que Deus te livrou. Não haveria de te livrar agora? Não estou entendendo, né, a posição de alguns que ainda se levantam para falar: cadê Deus? O que é que Deus quer comigo? Imagina, insolente. Não conheces o teu Deus? Vamos aprender a conhecer o nosso Deus. A caminhada cristã, ela não é um passeio, como alguns pensam, em um jardim de flores, mas é uma jornada por estrada de espinhos. Que muitos falam: vem para minha igreja, vem aqui. Nossa, você vai ter águas tranquilas e de descanso, sua vida vai mudar, você vai receber, você vai viver flores. A estrada cristã são caminhos de espinho. E tanto você quanto eu estamos sendo treinados para entrar na vida eterna. Amém? Glória a Deus. Nós não vivemos em um parque de diversão. Nós vivemos em campo de batalha. A vida do cristão é em campo de batalha. E vou te dizer, o teu maior inimigo é você mesmo. É você mesmo. É a tua mente, são os seus pensamentos, é o seu coração. Porque o coração, a Bíblia diz que é o quê? Extremamente enganoso e corrupto. Quem tem a palavra na ponta da língua responde. O nosso coração nos separa muitas vezes de Deus. Nós não somos incólumes às vicissitudes da vida. Não somos. Mas nós temos que encarar as tribulações mais amargas. Você tem que ter coragem. Não foi isso que Deus falou para Josué 1:9? Tenha coragem. Ele vai treinar você e eu para a grande batalha espiritual. E ele vai falar: servo bom e fiel, eu vou te dar mais. Eu vou te dar mais. Ó, tira essa parada de dinheiro aí que você está pensando. Eu vou te dar mais. Eu vou te dar mais do que é meu para você. Você vai ter intimidade comigo. E nada desse mundo pode superar o que eu tenho para você. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós conhecemos um pastor aqui muito humildezinho, mas humilde, muito humilde. O bichinho tem um dentinho só. Um dentinho só. Muito humilde. Mas eis ali um homem que vive em oração. Um homem que ora por você e Deus responde. Mas ele não vive atrás dos benefícios dessa terra. Não que isso seja pecado, tá bom, irmão? Eu estou falando da nossa vida espiritual. Nós temos que saber viver o espiritual antes de ter o que é terreno. Porque o terreno, se vier antes de você ter uma estrutura espiritual, você vai jogar fora. Não vai ser para a glória de Deus, vai ser para a tua glória. E aí ela vai desvanecer, você vai perder. Conhecer a Deus é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz isso. Então, em todas as circunstâncias, nós podemos contar com a presença de Deus. Em todas. Que Ele nunca desampara os que nele esperam. Você está esperando em Deus?
porque eu tô. Então aguarde na presença dele, porque ele fará coisas grandiosas na tua vida. Como disse minha mãe ontem à noite no telefone, antes de fechar os olhos, tu viverás a plenitude da promessa na tua vida. Seja fiel. Não resvale os pés, para não voltar para o último lugar na fila. Não faça isso. Nossos tempos estão bem contados. Minha vida é muito dura, pastora. Tem quem alivie todo esse peso. Então, mesmo que caminhemos pelo vale da sombra da morte, muitos de nós já caminhamos no vale da sombra da morte, quando fomos parar no hospital, quando não havia saída para nós, quando falamos, nós vamos para o hospital, mas, né, pode morrer. Bom, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E é por isso que até nessa hora, você tem que se firmar bem com Deus. Nós não precisamos ter medo, porque se sairmos desta vida, iremos direto à presença do Pai. Se sairmos desta vida, é que, acabou nosso tempo aqui. Não tem mais obra para a gente aqui. Ele está conosco. Mesmo que as águas do mar da vida tentem nos afundar, nós podemos ter confiança que o Senhor nos tomará pela mão e nos conduzirá em segurança. Imagine o teu Deus te tomando pela mão. Imagina aí, te tomando pela mão com segurança e te levando ao porto da eternidade, no porto seguro. Então ouça, os Salmos 116, ele é um testemunho de um grande livramento. Ele é o salmo de ações de graças. Esse Salmo 116, ele é atribuído a Ezequias, o rei de Judá, que enfrentou 2 graves problemas: o ataque do rei da Síria e uma enfermidade mortal. Esse salmo foi atribuído a ele. Deus livrou de ambos. Livrou Ezequias do ataque de Senaqueribe e livrou da doença mortal. Então, este salmo registra toda a sua experiência. Salmo 116, 3 fala assim: os laços da morte me envolveram e, surpreendido pelas tribulações do inferno, Ezequias, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Você já se encontrou assim? E eu também. Então ele estava encurralado por armadilhas e cujo propósito era levá-lo à morte. Então, o ataque do império assírio e a enfermidade severa. Ele caiu em tribulação e tristeza. O versículo 4 fala assim: olha o que ele fez. Estamos voltando no início do culto. Ele fez o que com a carta? Foi correndo na casa de Deus e apresentou a Deus e orou. Aí ele fala no versículo 4: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Você pode dizer isso. Ó Senhor, livra a minha alma. Esse versículo mostra a reação do rei Ezequias. E é a sua reação que você tem que ter. É a nossa reação. Quando as circunstâncias são angustiantes, a única direção a olhar
é para cima e clamar ao Senhor. Não é assim que fala? Como que se fala aquele versículo? Olhar para cima de onde me vem o socorro. Não é? Como que é? Que eu dei um branco aqui. Aí ele fala que no Salmo ele diz: eu vou olhar para cima, de onde me vem o socorro. Elevo essa palavra que faltou. Obrigado, irmã. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O que ele fez? Olhe para o alto. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Então elevo meus olhos para o alto. A Bíblia diz: o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Jesus falou. O salmista disse: elevo os meus olhos para o alto. De onde me vem o meu socorro? De onde vem o seu socorro? Do Senhor. Não é de ninguém mais. E ele vai usar quem ele quiser, tá bom? Para te abençoar. O socorro vem do alto. O homem não recebe coisa alguma, está escrito, se não for Deus a enviar. Então, quando as circunstâncias são angustiantes e a única direção a olhar é para cima e clamar ao Senhor. Os momentos na vida, tem momentos na vida que os recursos humanos se esgotam, acabam. E você já passou por isso também. Seus recursos já acabaram. E você lá, com aquela pressão toda em cima de você. Não é? É casa para sustentar, é filho para sustentar, é colégio para pagar, impostos a pagar. Mas se você olhar para cima e parar de buscar solução com os mequetrefes da vida, com os filhos de Caim, e ficar jogando a sua vida fora, pelos lábios fora, para quem não cultua a tua mesma fé, para quem não cultua o mesmo Deus, é vã a sua fé. Você só diz, mas o seu coração está longe. Porque se você se trancar no teu quarto e falar, Deus, ou vier para o culto de oração e falar, Senhor, eu apresento com toda intrepidez e ousadia. Fale o teu problema com quem é espiritual, com quem tem um espírito de intercessor. Nós não precisamos, amado, olhar para ninguém, somente precisamos olhar para Deus. Nós conhecemos o caráter de Deus. Conhecer o caráter de Deus e a intervenção de Deus, nós precisamos conhecer. E é isso que nós fazemos aqui toda semana. Conhecer o caráter de Deus e a intervenção de Deus. Salmo 116, 5 a 7 diz assim: olha como o salmista conhecia o Deus dele. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para comigo. Ezequias fez esse salmo. E ele falou, eu conheço o caráter de Deus e as suas intervenções. O rei descobriu o caráter justo e misericordioso de Deus, que mesmo estando nocauteados pelas crises da vida, Deus pode, se você estiver nocauteado, Deus pode nos pôr novamente de pé. Quantas vezes Ele já te colocou de pé?
e a necessidade de se aprimorar da obra de Deus. Não basta clamar, é preciso tomar posse do livramento divino. Olha como ele era, olha, o rei, ele experimentou um poderoso livramento. Deus é justo, benevolente, misericordioso, ele salva os humildes, ele cuida de nós, ele nos salva e ele é extremamente generoso com a tua vida. Então vai temer o ser humano, o outro que está lá te ameaçando, como eu ouvi ontem, alguém falando que o vizinho ameaçou. Que coisa terrível. Nós precisamos experimentar um poderoso livramento. Salmo 116, 8, nós estamos caminhando para o final. Visto que me livraste da morte, das lágrimas dos meus olhos e os pés da queda. Ele recebeu um tríplice livramento. O espiritual, Deus livrou sua alma da morte. O emocional, Deus livrou seus olhos das lágrimas. E o moral, Deus livrou seus pés da queda. Por que não crer nisso? Porque como somos fracos. Nós somos muito fracos, irmãos. Somos fracos demais. Porque nós vamos para a nossa casa e começamos uma semana, aí acontece uma coisinha, a ira toma conta, começam a esbravejar, começam a pôr em questão, ponto de interrogação, o caráter do Deus Todo-Poderoso que te convocou. Que triste, que fraqueza humana miserável, que te coloca em perigo a tua vida espiritual, a tua vida de comunhão com Deus. Como somos vulneráveis. Ou Deus nos segura pela mão, ou perecemos, porque somos muito vulneráveis. Muito. Nós não aplicamos essas palavras nas nossas vidas. Não aplicamos. Temos sempre problema com alguém, temos sempre questão contra alguém, temos sempre problemas. Isso aí Deus já, não sei não. Isso aí ele não vai me livrar não. Não. Eu ouvi ontem na televisão, um pouquinho que eu passei lá, estava lá um padre falando, Deus criou o mundo em 6 dias. E aí, foi descansar no 7º. Olha o problemão que ele arrumou, porque ele agora não consegue endireitar nada. Eu ouvi isso na TV. A mole, que blasfêmia. Que padre é esse, Jesus? Então, e é nessa hora que nós devemos assumir solenemente os compromissos com Deus. Você não está livre de compromisso com Deus, não, irmão. Uma vez convocado, você tem que assumir os compromissos com Ele. Salmo 116, 1, 2 e 9 fala assim, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque inclinou para mim o seu ouvido, e, portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Andarei na presença do Senhor, na terra dos vivos. Esse é o nosso compromisso diário com o Senhor. Depois desses livramentos, Ezequias assume 3 compromissos. O de amar a Deus. Houve um reavivamento de amor a Deus em seu coração. O de buscar a face de Deus, invoca o nome do Senhor. Vá buscá-lo face a face, enquanto se pode.
O Deus que nos socorre na aflição deve ser também o nosso deleite do nosso coração em tempos de bonança. Sabe por quê? Porque quando você está ruim, você clama. Agora eu estou partindo para o outro lado, já estou terminando. Mas quando você recebe, você não cultua ele aqui dentro. Não ama ele acima das coisas. Vai dormir sem tributar glórias a Deus. Quando você recebe e acha que está seguro, louco, não faça isso. Não faça isso. Deus não está aí a mendigar o teu amor. Mas quando você deixa ele entrar no teu coração, sabe, tem deleite na presença dele, independente da sua riqueza, dos seus bens, do salário que você ganha, da sua pensão diária, quando você faz dele o seu amparo e a sua alegria. Nossa, irmãos, o andar na presença de Deus na terra dos viventes. Vai lá, Ari, bota lá. Amar a Deus, buscar a face de Deus enquanto viver e andar na presença de Deus na terra dos viventes. Ou seja, no mais hostil dos ambientes. Você vai andar e todos verão quem é você, de que tribo você pertence, não é? Eles vão ver Cristo na tua vida. O que Deus já fez na sua vida? O que Deus já fez na sua vida? O que Ele fez na sua vida? Traga à memória o que Ele fez na sua vida. Ou você acha que você faz um grande favor de levantar da sua cama e vir prestar culto a Deus? Já estou fazendo um favor para Deus. O que Deus já fez na sua vida? Qual é o seu testemunho? Que tributo de gratidão você trará hoje à presença de Deus? Que tributo de gratidão? Qual é o seu tributo de gratidão ao Deus que te gerou pela palavra do seu poder e tirou você das mais entranhas infernais? Lembre-se que Ele sempre te tomará pela mão e te conduzirá com segurança ao porto seguro. Quando você clamar, quando você o invocá-lo, quando você amá-lo, Ele te guiará às águas de descansos, às águas tranquilas e de descansos, de pastos verdes, e ali você terá repouso. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Oremos. Pai amado, bendito Rei da Glória, Deus do Universo. Ouvimos a Tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos, tributamos glórias ao Teu nome, glórias a Deus nas alturas. Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um domingo de ensinamento que o Teu Espírito Santo trabalhou nos nossos corações de forma gloriosa, de forma poderosa, nos fazendo conhecer quem é o nosso Deus. O Deus de milagre, o Deus de conquista, o Deus da vida e o Deus do amor. Nós te rendemos graças e te pedimos, ó Deus, fica conosco, Pai. Abençoa a nossa semana. Pai, abençoa a nossa semana. Alarga o espaço da nossa tenda.
remova os nossos limites para mais longe, para que alcancemos corações sábios, para que possamos, Pai, caminhar, Pai, na estrada da vitória, no caminho de vitória. Coloca o teu sangue nos umbrais das nossas casas, da nossa igreja, Senhor. A nossa igreja seja impactada pelo teu Espírito Santo, Senhor. E que possamos nos converter todos os dias, até ser dia perfeito, como diz a tua palavra, que vai brilhando, a luz da aurora vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Senhor, exercita-nos na tua palavra, pois quando houver situações, nós saberemos, ó Pai, como agir no poder da tua palavra, no poder do teu Santo Espírito, porque nós teremos esta certeza que tu estás conosco, porque nós já te conhecemos, para a honra e glória do teu nome. Assista-nos, Senhor, todos os dias da nossa vida, ser misericordioso conosco, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome. Que esta semana seja regada com a tua bênção, no nome de Jesus. No nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que caminha segura nas mãos do Pai, nas mãos do poderoso Deus, diga amém, amém e amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.